Bom, nono ano, a respeito do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Nós vimos um pouquinho, acho que no começo do ano, né? Voltando a esse assunto, acho que foi no segundo capítulo, se eu não me engano. Em 1942, o Brasil ali, governado ali por Getúlio Vargas, ele tinha se mantido neutro até então, né? Não estava nem de um lado nem do outro. O Getúlio, eu falei para vocês que ele tinha feições, né? Bastante, assim, ele gostava do nazismo, do fascismo, dos regimes totalitários, né? Ele tinha bastante feição com esses dois regimes. Só que tinha a questão também dos Estados Unidos ser um parceiro. A Alemanha e os Estados Unidos eram grandes parceiros do Brasil. Então, até então, ele tinha se mantido neutro, né? Que assim, de fato, impulsionou a entrada do Brasil no conflito da Segunda Guerra Mundial? Alguns navios brasileiros foram afundados no nosso próprio litoral pelos alemães. E tinha aquela questão dos Estados Unidos, daquela política da boa vizinhança, ou seja, os Estados Unidos resolveu investir no Brasil, basicamente no Rio Grande do Norte, construiu uma base naval. E tinha essa questão também de levar alguns artistas do Brasil para os Estados Unidos também, para mostrar a cultura brasileira. Tinha toda essa questão, né? Bom, nós vamos ver aqui que no final da década de 1930, o Brasil era governado pelo presidente Getúlio Vargas. Em 1937, ele instituiu o regime do Estado Novo, né? Forma de governo autoritária, não sei se vocês se lembram, né? Ditatorial, né? Tinha bastante censura e pela perseguição aos opositores. Lembra que não tinha mais partidos, ele tinha extinguido todos os partidos. Agora ele era, tipo assim, tinha características bem parecidas com o nazismo e com o fascismo, né? Que nem eu falei para vocês, ele tinha bastante feição por esses dois regimes. O regime getulista nessa época, em muitos aspectos, né, assemelhava-se às práticas fascistas desenvolvidas por Mussolini na Itália. Quando a Segunda Guerra Mundial teve início, Getúlio Vargas assumiu uma posição de neutralidade brasileira em relação ao conflito, não demonstrando apoio ao eixo, né, o eixo é o Japão, a Alemanha e a Itália, e nem aos aliados. Os Estados Unidos ainda já tinha entrado na guerra, né, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, né, ele não mostrava, né, ficar ao lado de nenhum dos dois, né, tentava se manter neutro. Desse modo, o Brasil mantinha vantagens comerciais com os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo. Até um cara que trabalhava no governo de Getúlio Vargas foi na Alemanha, viu como que a Alemanha estava se desenvolvendo tecnologicamente, a sua siderurgia, tudo, e foi até assim motivo de inspiração. Nosso Brasil podia, né, acompanhar a Alemanha, né, tentar ir para o lado da Alemanha, tentar receber investimentos de lá, porque lá está tudo muito avançado tecnologicamente por conta da guerra, as indústrias bélicas, né, mas até então Getúlio ficou na dele. Porém, a partir de 1941, com a entrada oficial dos Estados Unidos na guerra, né, a partir que onde ele foi atacado a base naval de Pearl Harbor pelos japoneses, os Estados Unidos entraram na guerra e a pressão estadunidense em conseguir reforço no continente americano aumentou. O Brasil passou a fazer parte, então, da chamada política da boa vizinhança, estabelecida pelo presidente estadunidense Franklin Roosevelt. Países americanos eram incentivados a apoiarem os Estados Unidos em troca de vantagens comerciais e financiamentos facilitados para obras e investimentos econômicos. Tem até quem diga que os navios que foram afundados no litoral brasileiro foram os Estados Unidos que afundaram e jogaram falando que era a Alemanha, para que os Estados Unidos, de fato, para que o Brasil, de fato, tivesse uma posição. Bom, assim, cerca de 20 mil soldados brasileiros, conhecidos como pracinhas. O meu avô foi um pracinha, ele foi para a Itália lutar durante a Segunda Guerra Mundial. Graças a Deus, ele voltou vivo, morreu em 2012, mas ele lutou na Itália, né? Eles foram enviados aos combates na frente italiana de guerra. Além disso, jornalistas, escritores e enfermeiras também compunham as forças brasileiras enviadas para auxiliar os aliados. Bom, aqui tem até um anúncio de jornal, né? Brasil declara, não sei falar inglês, gente, me desculpem. Bom, aqui na outra página nós vamos ver que cerca de 500 soldados brasileiros foram mortos no conflito. Os pracinhas também sofreram bastante com frio europeu e com algumas dificuldades técnicas de guerra. Leia o texto a seguir sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Entre 5 e 17 de agosto de 1942, 5 navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Sob a pressão de grandes manifestações populares, o Brasil entrou na guerra, ainda naquele mês. O alinhamento brasileiro ao lado da frente antifascista se completou com o envio de uma força expedicionária, a FEB, para lutar na Europa. Mais de 20 mil homens lutaram na Itália sob o comando do general Mascarenhas de Moraes. Até o fim do conflito naquele país, em 2 de maio de 1945, poucos dias antes do término da guerra, morreram em combate 454 brasileiros que foram enterrados no cemitério de Pistoia. Em 1960, as cinzas dos soldados mortos foram transladadas para o monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, erguido no Aterro da Glória, no Rio de Janeiro. A volta dos pracinhas da FEB ao Brasil a partir de 1945 provocou um grande entusiasmo popular, contribuindo para acelerar as pressões para a democratização do país. O Brasil, que já não vivia mais uma democracia. Os pracinhas retornaram ao Brasil e foram muito bem recebidos pela população, que valorizava a ajuda dos soldados em combater regimes totalitários na Europa. Tal comoção popular, contrária às políticas autoritárias europeias, foi fundamental para incentivar o retorno ao governo democrático no Brasil, pressionando Vargas a renunciar. Ou seja, o próprio Vargas ele acabou fazendo uma confusão tamanha, né? Ele que tinha o lado ali fascista, nazista, acabou acertando, né? Acabou pelo menos mandando o Brasil lutar ao lado dos aliados, né? Os aliados que venceram a guerra. Pelo menos isso ele... Mas ele acabou dando um tiro no próprio pé, né? Porque os pracinhas, ao voltarem, as pessoas viram que eles tinham lutado ao lado dos aliados e queriam o quê? Queriam a democratização do país, né? E isso, não só isso, mas foi um dos motivos para que ele, de fato, renunciasse e voltasse mais para frente, né? Como nós vimos no nosso segundo capítulo da nossa apostila. Bom, então a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, assim, não é aquela coisa, né, tão relevante, né? Mas o meu avô, ele contava bastante, mas na época eu não tinha tanto interesse pela Segunda Guerra Mundial, um arrependimento de não ter parado para escutar as histórias dele, né? Ele acabou falecendo em 2012, né? Eu ainda cursava a faculdade de História. Mas tem algumas fotos, se eu achar, eu até vou postar na plataforma para que vocês deem uma olhada nos slides. Tem algumas fotos dele, se eu não me engano, que eu acho que eu consegui salvar na época da guerra, do alistamento, né? Então, por hoje é só, a respeito dessa participação do Brasil, né? Aqui tem uma pergunta: quando o Brasil assumiu ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, qual era a contradição política em relação ao governo Vargas? A contradição era que o governo Vargas, ele tinha um regime ditatorial, ele tinha feições muito grandes pelo nazismo e pelo fascismo, que são os dois regimes totalitários que estavam em alta na Europa. Ele foi para o lado dos aliados, porque os Estados Unidos entrou na guerra e os Estados Unidos era um parceiro econômico do Brasil. Então, ele foi atrás dos aliados em troca de investimentos. E também por conta que a Alemanha, ninguém sabe de fato, ter afundado alguns navios com carga que ia para os Estados Unidos, né? Navios que estavam no litoral brasileiro, que ninguém sabe de fato se foi a Alemanha ou se foi os Estados Unidos pressionando o Brasil a entrar na guerra, né? Porque até então era neutro. Então, são essas as contradições, né? Aqui até fala, na minha resposta, o governo instituído por Vargas a partir de 1937 era o Estado Novo, caracterizado pelas políticas autoritárias, ditatoriais e de perseguição aos opositores, né? Ou seja, era uma ditadura, né? Era parecido com o regime nazista, fascista e outros regimes também que existiam na Europa, que tinham características semelhantes ao nazismo e ao fascismo, né? O nazismo e o fascismo, quando nós falamos, não ficou restrito apenas à Itália e à Alemanha, não, tá, pessoal? Portugal sofreu com regimes parecidos, a Espanha, a Argentina. Isso talvez nós vamos ver quando nós voltarmos para a aula, talvez eu até aborde nesse capítulo algumas coisas dessa questão. Mas quando nós falamos nazismo, fascismo, não ficou restrito só não. No Brasil nós temos um exemplo, né? O Getúlio, ele era contraditório, né? Mas ele tinha características, bastante feições pelo nazismo e pelo fascismo, né? Ou seja, cujas ideias eram mais alinhadas ele tinha as ideias mais alinhadas a propostas do eixo
e não com a dos aliados, mas ele se viu obrigado aí do lado dos aliados ali por conta economicamente, né? Os Estados Unidos fornecendo aquela política da boa vizinhança, querendo investir no Brasil, por conta disso que ele acabou indo do lado dos aliados. Mas se não fosse isso e não fosse a questão dos navios terem sido afundados, eu acho que ele teria entrado ao lado do eixo, ao lado da Alemanha e da Itália, né? Então é meio contraditório. O Getúlio Vargas, ele é um cara contraditório, né? Pessoal, por hoje é só isso. Eu vou deixar algumas questões na plataforma. No nosso próximo encontro, nós vamos ver a respeito dos campos de concentração também, que outro fato muito triste da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. E assim nós vamos encerrando o nosso capítulo, né? Qualquer coisa, vocês me mandem perguntas na plataforma, mensagens, para quem não quiser se expor também. Não fiquem com dúvidas, ok?